Então, boa noite a todos. É com prazer que dou as boas-vindas a mais uma noite do Seminário de Formação Permanente, que este ano se reúne em torno do Seminário Livro 20, mais ainda. Nessa investigação foi adotado o princípio de uma elaboração apoiada num pequeno grupo. Assim, temos o cartel. Esse pequeno grupo como um meio para executar o trabalho da escola. Segundo Noemi, o cartel torna-se uma ferramenta para inventar, da boa maneira, modos de fazer escola e de manter a orientação lacaniana, considerando as particularidades de cada lugar. Então, é um dispositivo, uma estratégia. Gostaria de iniciar agradecendo a Marcela Antelo e a diretoria da EBP Bahia, como um todo, pelo convite para coordenar essa mesa. O nosso cartel, que ficou responsável por comentar, a aula 10 do seminário, Rodinhas de Barbante, é composto por mim, como mais um, por Lucide Castro, Paulo Gabriele, Maria Luísa Sarno e Marta Restrepo. Então, vou passar direto aí as apresentações, dando início à apresentação dos trabalhos. Eu passo a palavra para Marta Restrepo, com o texto O Impossível de Aprender. Com você, Marta. Tá, obrigada. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Então, o tema do meu cartel é O Impossível de Aprender. Despacho ao texto. Que poderia um sujeito, dito mulher, ao se dirigir a um psicanalista, saber sobre o feminino? Lacan no seminário, mas ainda, nos diz que os seres falantes, abro aspas, giram em torno do fato de não haver relação sexual. Há, então, a maneira masculina de girar em torno, e depois a outra, de maneira feminina. Isto se elabora pelo não todo, fecho aspas. Então, há a maneira masculina e a outra, no que ela não é do modo masculino. É pela negativa da existência da primeira que vai se supor uma maneira que não a masculina. No seminário 20, Lacan situa a lógica do funcionamento da cadeia significante na lógica do todo. A significação fálica, regida por esta lógica do todo, nada vem dizer do que é uma mulher, já que a significação fálica só institui propriamente a posição masculina. A função fálica inscreve um gozo todo assujeitado à castração, gozo que pode ser significantizado, simbolizado. A mulher, por ser não toda, tem em relação ao gozo fálico, regido pela lógica do todo, um gozo suplementar, algo a mais. A mulher nada sabe desse gozo. Ele é experimentado no corpo porque aquilo do que ela goza tem relação com esse grande outro, do qual nada se pode dizer. Lacan diz que a mulher se duplica. Ela tem relação, por um lado, com esse ideal parado, onde ela é não toda, e, por outro lado, ela pode ter relação com filho. O gozo fálico é insuficiente. O ser falante limitado em seu gozo pelo significante faz supor um gozo grande outro não limitado, não insuficiente. Abro aspas. De Lacan. Não é isso. Aí está o grito por onde se distingue o gozo obtido do gozo esperado. Fecho aspas. Esta suposição de um gozo mais além do gozo fálico condena o falacer a mais ainda não suficiente. É onde se especifica o que se pode dizer na linguagem.
a negação tem toda aparência de vir daí. Pela própria estrutura da linguagem, impõe-se ao sujeito a significação fálica. É desde o registro simbólico que o falacer poderia dar conta do seu sexo. Só que o gozo do qual se pode falar é o fálico, e ele falha em dar conta do todo. É desde esta falta em poder dizer tudo que vai se supor outro gozo, não todo. O significante falo, significante da falta, como veu, faz crer gozo mais além do falo. Este significante introduz, assim, uma divisão do gozo. Por lado, o gozo sexual, o gozo fálico, e por outro lado, o gozo do ser, o gozo do grande outro. O gozo do grande outro, designado assim, aí, como gozo parasexual, fora da linguagem, que suporta o ser, ou seja, o corpo como tal. Este gozo escapa ao domínio do significante. Só podemos supô-lo. Por isso a mulher é radicalmente o grande outro sexo, suposto desde a posição masculina como tendo gozo infinito, que Lacan chama de gozo de Deus, como inatingível. No seminário, mas ainda, Lacan diz que não há relação sexual, porque o homem só pode tomar uma mulher como objeto A na fantasia, e a mulher, por sua vez, tem relação com esse de A barrado, gozo não todo submetido à função fálica. Este seminário reúne as elaborações sobre as fórmulas quânticas da sexuação. Nestas elaborações, destacarei as fórmulas que fazem referência à posição feminina como não todo. Não existe X, não fide X. Não existe sujeito para que na função fide X não funcione. Em outras palavras, não há nenhuma mulher que não esteja assujeitada à castração. Para não todo X, fide X. Para não todo sujeito é verdadeiro que fide X funcione. Em outras palavras, a mulher é não toda submetida à castração. Estas fórmulas querem dizer que não existe uma mulher que faça exceção à regra, que se inscreva, portanto, fora da castração. Há uma falta, vazio, representado pelo significante SDA barrado, significante do furo no grande outro. Nenhuma mulher funda a existência de sexo não fálico. Não existe, portanto, conjunto das mulheres. Cada uma só se escreve parcialmente. Não toda na função fálica. Não se pode dizer o que é uma mulher. Elas não formam conjunto. E, além disso, não se pode definir o feminino através do grande outro gozo, já que para Lacan não há essência feminina, pois não se pode fazer desse grande outro gozo o traço feminino por excelência. Não há mulher, entre aspas, pois pela natureza das palavras, ela não é toda assujeitada à função fálica. O condicional é utilizado para formular a implicação material desse gozo, explicitado na seguinte passagem, abro aspas. Se houvesse outro gozo que não fálico, não seria que ser aquele. O que isto designa aquele? Se houvesse outro, mas não há outro que não fálico, salvo aquele sobre o qual a mulher não solta nenhuma palavra, talvez porque não o conhece, aquele que a faz não todo. Fecha aspas. Em outras palavras,
Se houvesse gozo que não fálico, se pudéssemos no campo simbólico fazer juízo de existência de outro gozo que não fosse fálico, este outro gozo não seria aquele que só pode ser experimentado no corpo, do qual não se pode falar, aquele que a mulher experimenta e não sabe dizer. Não se pode dizer, há gozo que não fale, ou seja, afirmar a existência de algo que não pode ser apreendido pelo simbólico, porque esse grande outro gozo é da ordem do experimentado no corpo, é real. Esse grande outro gozo só se pode, então, supor. É somente desde aí que se pode supor mais além do gozo fálico, gozo não interdito, não limitado pelo significante. A mulher só pode ser toda de onde o homem a vê, e só assim ela pode ter inconsciente, que serve para fazer falar o homem, no que ela tem efeito de inconsciente. Desde essa lógica, a mulher só pode existir como mãe. Nessa perspectiva, abro aspas, o grande outro com o qual ela tem a ver, o grande outro, faz com que ela não saiba nada, porque o grande outro sabe tão menos que é muito difícil sustentar sua existência. Fecha aspas. Assim, a mulher tem como parceiro a solidão, esta que diz respeito a saber impossível de apreender, gozo outro suposto por não se poder dizer, algo experimentado no corpo, não significantizável, que só pode semi-dizer-se, contornar-se. Eu vou terminar com uma citação de uma frase de Estela Solano Soares, que está no último CILCIT de 2022, que está com o nome de A Mulher Não Existe. E Estela Solano faz uma apresentação de uns textos que vão seguir a continuação. E essa parte que ela apresenta chama Gozo Suplementar. Como abordar a mulher? E a frase é a seguinte: esse gozo que ela experimenta, mas do qual ela não sabe nada, coloca-nos na via da existência, isto é, do real. Por esta razão, Lacan escolhe abordá-lo pela via da lógica, porque a nova ordem não há outra. É isso. Obrigada. Obrigada, Marta. Passo agora a palavra para Maria Luísa Sarno, com o texto Rodinhas de Barbate. Boa noite a todos. Obrigada, Alessia. Então, vamos. Então, eu queria começar agradecendo, a diretoria da EBP, Seção Bahia, pela proposta de trabalhar o Seminário 20 através dos cartéis. Na jornada de cartéis da Seção Rio, em 2019, Ana Teresa Grossman retoma a proposta de cartel apresentada por Lacan no ato de fundação e aproxima, metaforicamente, o cartel ao corpo da escola, que permite manter vivo o discurso analítico. Como afirma Ana Teresa, o cartel, abre aspas, constitui seu corpo, um corpo meio aos pedaços, mas que, por vezes, se torna visível num conjunto dissonante. Fecha aspas. Destaco o significante corpo, tão caro ao Seminário 20, que apresenta o título em francês encore, que se traduz como mais ainda, porém traz na ressonância do dizer em corpus. Importante agradecer também ao cartel que participei, é um privilégio de dividir as manhãs de sábado com Luci, Marta, Paulo e Alessia como mais um.
Nesses encontros, pudemos elucubrar sobre os ecos do texto de Lacan em cada um de nós. Foi muito importante essas discussões. Ao ler o capítulo 10, Rodinhas de Barbante, fui arrebatada pela sensação de estar diante de vários fios de discurso e precisaria tomar, nesse momento, apenas um dos barbantes para não me perder no emaranhado de possibilidades. Nada melhor do que focar no título e no destaque que Lacan deu nessa aula à topologia, principalmente ao nó borromiano. O interesse pelo nó borromiano começou no ano anterior, quando, de modo contingente, Lacan foi apresentado ao brasão de armas da família Borromeu. Na sexta aula do Seminário 19, ele faz questão de registrar o momento desse encontro afirmando, abre aspas, estranhamente, enquanto eu me interrogava ontem à noite com a minha geometria da tétrade sobre a maneira de lhes apresentar isso hoje, sucedeu-me, ao jantar com uma pessoa encantadora, que é ouvinte nas aulas do senhor Guibaldi, que me fosse dada como um anel posto no dedo, uma coisa que quero lhes mostrar, uma coisa que não é nada menos, ao que parece, segundo eu soube ontem à noite, do que o brasão de armas da família Borromeu. Fecha aspas. Esse encontro é dedicado ao que ele nomeia como a típica carta de amor. O que ele chama de carta de amor é uma seguinte frase: peço-te que me recuses o que te ofereço. Fecha aspas. Nessa frase, os três verbos pedir, recusar e oferecer se sustentam mutuamente, constituindo um nó, de tal modo que, retirando um desses verbos, o elo entre os outros dois se soltam, implicando na perda de sentido, pois a cadeia se dissolve. Peço-te que me recuses o que te ofereço, possui um complemento. Por que não é isso? Circunscrevendo o que Lacan nomeia como desejo sem outra substância, que enlaça os nós via gozo. Como afirma Lacan, aspas, não é isso. Quer dizer que, no desejo de todo pedido, não há senão a requerência do objeto A, do objeto que viria satisfazer o gozo. Fecha aspas. Um outro modo de tomar isso é apontado por Fabian Chessman, que sinaliza o porquê não é isso, como a diferença entre o encontrado e o esperado, situando o objeto A. Depois desse encontro, Lacan não abandona o nó borromiano. Isso em todos os outros seminários subsequentes, o nó vai aparecer. Mas é importante enfatizar que isso não vai acontecer da mesma maneira. Então, ele vai utilizar o nó de formas diferentes. Nessa aula, o seminário 20 se dedica a explicar as características desse nó, que é a seguinte, né? A característica do nó é que as rodinhas de barbante devem ficar juntas de tal modo que, ao cortar uma delas, todas as outras fiquem livres. E, além de se preocupar com essa caracterização, ele mostra um modo de construí-lo com qualquer número de rodinhas de barbante. Nos seminários 19 e 20, o nó borromiano é a metáfora da estrutura e é aplicado à cadeia significante. No seminário 21, Lacan articula o encadeamento borromiano aos registros real, simbólico e imaginário, mudando o estatuto do nó para a estrutura como tal. Fabian Chessman aponta que esse deslocamento da propriedade borromiana da cadeia significante para o laço entre os três registros implica numa mudança de leitura da clínica, passando a neurose a ser lida como borromiana e a psicose deixando de ser. Vamos voltar ao texto do seminário 20 e localizar o interesse pela rodinha de barbante e o uso que fez do nó borromiano. Lacan afirma, abre aspas, a dita rodinha é certamente a mais eminente representação do um, no sentido em que ela encerra apenas um furo,
Fecha aspas. Entretanto, o nobo romeano, aspas, pode nos servir para representar para nós essa metáfora tão divulgada para exprimir o que distingue o uso da linguagem, a cadeia precisamente. Fecha aspas. São significantes que se encadeiam de maneira borromeana nesse seminário. Desse modo, é possível apreender o que ocorre na psicose, como no caso Schreber. E aqui a descrição de Lacan do que ocorre na psicose. Aspas. Estas frases interrompidas, que chamei mensagem de código, deixam em suspenso não sei que substância. Percebe-se aí a exigência de uma frase, qualquer que ela que seja tal que um de seus elos, por faltar, libera todos os outros, ou seja, lhes retira o um. Buscaremos agora, fecha aspas. Então, buscaremos agora apreender as repercussões que se inscrevem no ensino de Lacan, o aforisma, não há metalinguagem. A metalinguagem é a linguagem na qual se fala de uma linguagem tomada como objeto, o que pode tender a uma infinitização da questão, a linguagem falando da linguagem. Lacan aponta o limite da linguagem de apreender algo do real, propondo a formalização matemática como um recurso da ciência moderna para escrever, através de fórmulas, algo da experiência. Para exemplificar seu raciocínio, toma a forma da inércia. Pensei que talvez não fosse ao acaso essa escolha, pois é em torno do que não muda, poderíamos dizer a inércia do gozo, que ele busca avançar. Voltemos ao texto. Abre aspas. Trata-se, para nós, de obter o modelo da formalização matemática. A formalização não é outra coisa senão a substituição a um número qualquer de uns, disso que se chama uma letra. Pois, que vocês escrevam que a inércia é m vezes v ao quadrado dividido por 2, o que quer dizer isso? Senão que qualquer que seja o número de uns que vocês coloquem sobre cada uma dessas letras, vocês estão submetidos a um certo número de leis de grupo, adição, multiplicação, etc. É importante recordar, fecha aspas. Então, é importante recordar que Lacan encerra a aula anterior colocando que, aspas, o truque analítico não será matemático. É mesmo por isso que o discurso da análise se distingue do discurso científico. Fecha aspas. Penso que Lacan prescinde da matemática com a condição de servir-se dela, ao destacar a importância da formalização matemática para seu ensino. Ele conclui a aula 10 afirmando, aspas, só a matematização atinge um real, e é nisso que ela é compatível com o discurso analítico. Fecha aspas. Um dos modos de formalização matemática da psicanálise é o matema, que visa transmitir integralmente algo através da escrita, onde letras que em si não têm sentido algum sustentam um dizer em nome de um certo saber. O simbólico dessa escrita se apresenta como traço, onde se lê um de linguagem. O som está falhando para todo mundo ou só para mim? Não, está falhando, Luísa. Deu uma falhada agora. Ai, parou aonde, Alessia? Nesse último minutinho, nos 30 segundos últimos. Agora danou-se. Ó, vamos ver aqui. Eu estava falando... Volta aí as duas últimas frases, eu acho que é suficiente. Então, essa questão da matematização, ele conclui na aula 10 que só a matematização atinge um real. Foi daí? Sim, foi daí.
Ah, beleza, tá vendo? Tem intuição. E é nisso que ela é compatível com o discurso analítico. Então, fecho as aspas aí. Então, ele articula a psicanálise com a matematização, não é com a matemática. Então, um dos modos de formalização da matemática da psicanálise é o matema, que visa transmitir integralmente algo através da escrita, onde letras, que em si não têm sentido algum, sustentam um dizer em nome de um certo saber. O simbólico dessa escrita se apresenta como um traço, onde se lê um efeito de linguagem, mas não se constitui como ser. É um simbólico que subsiste como existência do dizer. Miller, no seminário Série 1, coloca, aspas, a existência não nos faz sair da linguagem, só que, para ter acesso a ela, é preciso tomar a linguagem em outro nível que não do ser. É preciso tomá-la ao nível da escrita, escrita pura, manejo da letra, do rastro. Fecha aspas. Desse modo, podemos apreender a afirmação enigmática de Lacan no Seminário 10. No Seminário 10, ele fez uma afirmação que me fisgou. Ele colocava o seguinte, há 2 horizontes do significante. E eu fiquei matutando do que se trataria esses horizontes. Então, a elaboração que eu fiz foi a seguinte. O horizonte do significante que refere ao campo da ontologia, nesse horizonte vai concernir ao ser, e o outro horizonte refere ao campo da enologia, que tange o um. Importante destacar o deslocamento que Lacan realiza com relação ao simbólico no decorrer da sua elaboração teórico-clínica. O início de seu ensino, o foco é dado à linguagem, sendo a cadeia significante ordenada a partir do significante fálico, que refere ao significante do desejo do grande outro, que oferece significação sexual ao desejo e aos seus objetos. O seminário 20 vai girar em torno do corpo e do gozo, sendo o significante situado no nível da substância gozante, e nomeado como a língua, a palavra enquanto disjunta da estrutura de linguagem. Bassos aponta que nesse momento de transmissão de Lacan, abre aspas, estamos no registro do gozo autista, do gozo que não implica o outro. No lugar desse outro, o que o sujeito encontra é o objeto que está no núcleo de seu gozo mais ignorado e que é, finalmente, um gozo assexuado, que não está significado pela diferença sexual. Fecha aspas. Toda essa mudança de perspectiva com relação ao simbólico reflete na própria concepção do inconsciente apresentada no capítulo do Barroco, no Seminário 20. Se no início do ensino temos o inconsciente estruturado como a linguagem, ele agora é definido como, abre aspas, o inconsciente é que o ser, falando, goze, e acrescento, não queira saber de mais nada, fecha aspas. A articulação entre essas duas perspectivas do simbólico é realizada no último capítulo desse seminário, quando Lacan afirma, aspas, a linguagem, sem dúvida, é feita de a língua. É uma elucubração de saber sobre a língua. Fecha aspas. Lacan afirma, nesse capítulo que eu trabalhei, né, do Seminário 20, que o osso de seu ensino é que eu falo sem saber, falo com meu corpo, e isso sem saber. Digo mais do que sei. Fecha aspas. O significante osso pode ser tomado como a sustentação, o cerne de seu ensino, como também a parte dura, difícil de penetrar. Algo do corpo e do saber não se articulam. Assim como falamos com o corpo sem saber, o saber comunicado ao paciente sobre uma ideia reprimida não incorpora,
e muda seu sintoma, como aponta Freud no texto Inconsciente. O limite do saber da medicina científica sobre o corpo foi nomeado por Lacan em 66, numa conferência, O Lugar da Psicanálise na Medicina. Então, ele nomeia, certo, esse limite do saber da medicina sobre o corpo como falha epistemossomática, por excluir a dimensão do gozo. Nessa conferência, define o corpo como algo feito para gozar, gozar de si mesmo. Então, para concluir, né, eu coloquei a seguinte questão. O saber é incompetente para apreender do que se trata o corpo e o mundo. Lacan distingue a ciência antiga, que se funda na reciprocidade entre o que pensa e o que é pensado, da ciência moderna, que é engendrada pelo um e orientada pela lógica do todo. Partindo do um e pautado pela lógica do não todo, Lacan recorre aos matemas e à topologia para ter acesso à única verdade acessível e que recai sobre o não saber fazer. É aí que algo de verdade pode emergir. Nesse ponto de tropeço e embaraço, algo da verdade da mulher, ponto da ordem do impossível, podem, de modo contingente, se escrever. O furo inerente ao saber é nomeado como mistério. E Lacan conclui esse capítulo afirmando, aspas, o real, eu diria, é o mistério do corpo falante, é o mistério do inconsciente. Fecha aspas. Então, seria isso que eu consegui elaborar. Obrigada, Luísa. E agora, para enriquecer, né, a discussão, a Graziela Vasconcelos vai trazer para a gente uma referência importante desse capítulo, com o texto Platão e Lacan, Por Entre as Formas. Graziela é associada do Instituto de Psicanálise da Bahia, é formada em comunicação social, tem especialização em teoria da psicanálise de orientação lacaniana e é analista praticante da rede de psicanálise aplicada, RPA. Então, com você a palavra, Graziela. Boa noite a todos. Agradeço, primeiramente, a diretoria da EBP, Seção Bahia, e especialmente a Marcela pelo convite, e não exatamente o convite à apresentação, mas especialmente o convite à escrita. O mergulho num tema que, para mim, novo e me foi extremamente complexo. Agradeço, enfim, a aposta, né, que fizeram. Bom, para introduzir o meu texto, eu vou dizer que, em Rodinhas de Barbante, o que se vê é que fora ele todo construído, enodado, a partir do que, da forma em Platão, Lacan fez leitura, produção e tessitura. Do que da forma fez pensar o um e o ser, e que a partir daí fez surgir um novo campo, conceitos longamente desenvolvidos no Seminário 19 e sem os quais as rodinhas não existiriam. O texto é Platão e Lacan, Por Entre as Formas. A forma em Platão, essa a pista que me foi dada. Uma pista que me dizia nada, que uma angústia produzia, mas apesar dela, e exatamente por causa dela, me mobilizava. A longa, árdua e atenta caminhada me permitiu chegar e enxergar um vasto espaço, cujos olhos, seus limites, contornos não alcançavam. No centro, a palavra eidos se apresentava em toda a sua complexidade. O amplo espaço ao seu redor foi produzido e ocupado por seu conceito, construções e desconstruções que vão de um Platão a outro e que retornam. Então, trago uma citação. Então, considero que se segue, continuou, para ver se estais de acordo comigo.
O que me parece é que se existe algo belo, além do belo em si, só poderá ser belo por participar do belo em si. O mesmo afirmo de tudo mais. Admites essa espécie de causa? Fecho aspas. Aqui Platão faz falar Sócrates, que, em seu diálogo com Cebes, no Fédon, introduz uma nova ideia de resolução dos antigos problemas filosóficos e científicos. O eidos, doutrina das ideias ou formas. Impressiona que uma doutrina tenha sido tão brilhantemente elaborada e destacadamente influente em toda a história da filosofia, mas, ao mesmo tempo, fortemente criticada por aquele mesmo que a concebe. Os diálogos de Platão se dividem em 3 grandes grupos. Nos primeiros temos Sócrates, como personagem principal a desenvolver discussões sobre a ética, a política e a retórica. Desde esse início, o que Platão busca localizar é algo que seja idêntico e uno, que seria a essência das múltiplas formas de se entender um determinado conceito. Os diálogos de transição nascem sob a influência do pitagorismo. Sim, é um Platão que cria na matemática como um caminho que ultrapassaria as aporias socráticas e chegaria à certeza. É aqui que Platão introduz sua doutrina das ideias. Nesse grupo de diálogos estão alguns daqueles que encontramos referenciados ao longo da obra de Lacan. Mênon, Fédon, Banquete, República, etc. Chegamos então ao Parmênides, o teto, o sofista e o político, diálogos nos quais Platão apresenta uma avançada maturidade intelectual. É aqui, especificamente em Parmênides, que a doutrina das ideias é confrontada e sofre duras críticas. Comecemos, então, o nosso percurso em torno do eidos, ou ideia, ou forma. Em Platão, o conceito de ideia ou forma seria uma essência existente em si mesma, independente das coisas ou do intelecto. No Fédon, as formas aparecem como causa das coisas reais. Mais além dos objetos reais, existem as formas eternas. Essas formas são as realidades em si, os fundamentos de todo o real. Nesse diálogo, Platão se refere às formas como uma hipótese e enuncia o que, veremos, será o seu percurso, que essas hipóteses necessitam de uma ulterior investigação. No Crátilo, Platão irá nos dizer que sem as formas não haveria estabilidade nas coisas. Faz dessa doutrina o caminho para o conhecimento e a possibilidade de existência da linguagem referencial. A República nos apresenta a forma como unidade imutável. Diz dela que deve sua existência e inteligibilidade ao bem, e que as formas representam a repetibilidade. Por isso, são universais. No momento inicial da construção da doutrina das formas, Platão irá distanciar o sensível do inteligível, ou seja, a matéria do inteligível. E se não está na matéria a razão de sua inteligibilidade, as ideias, ou formas, caracterizam-se como paradigmas reais e eternos, sempre idênticos a si mesmo, perfeitos, e de onde se originam apenas como cópias imperfeitas e transitórias as coisas materiais. É de uma unidade supraindividual, única e mesma para todos os casos que estamos falando. A forma é causa dos argumentos e nunca procede deles. É o que tem em comum todas as coisas com o mesmo nome, mas ela, a forma, não pode ser reduzida logicamente a nenhuma dessas coisas. Depois de separar o sensível do inteligível, Platão apresenta de 2 formas a relação entre esses dois. Pela mimesis,
ou seja, imitação, o mundo sensível enquanto uma imitação imperfeita do mundo inteligível, e pela participação, na qual o sensível participa da ideia inteligível na medida em que a realiza sensivelmente. A ideia, então, permite a participação, a elevação das cópias. Observem que as formas marcam importantes diferenças entre o ser e o devir. Platão, ao introduzir as formas, irá dizer delas que são fixas, eternas, imutáveis, idênticas a si mesmas, não afetadas e independentes do devir. Este último é exatamente o que flui permanentemente, né? É o movimento ininterrupto. Marca também a diferença entre o ser e a aparência, na medida em que a aparência tem perspectivas, é visível, é relativa. A doxa é da aparência. Está entre o saber e a ignorância, entre o ser e o não ser. As formas correspondem à episteme, o conhecimento verdadeiro. E, ainda, as formas, por serem únicas, devem ser distinguidas da multiplicidade, ainda que elas estruturem os múltiplos. Uma outra diferença está na separação. As formas não estão fisicamente separadas da matéria sensível, mas sim ontologicamente independentes. Existem apenas por si mesma. Avancemos um pouco mais até o diálogo Parmênides, e lá encontraremos um Platão que critica sua própria concepção inicial das ideias ou formas. É claro que não tenho uma pretensão de fazer um mergulho nesse diálogo, que é extremamente complexo. Por isso, ficarei na rasa linha do litoral de um não saber, que oferece aqui apenas traços e tropeços. O diálogo Parmênides se divide em duas partes. Na primeira, temos as objeções à teoria das ideias ou formas. E na segunda, veremos desenvolvida uma dialética do uno. Ao modo como o texto é construído, Lacan faz a seguinte alusão. Na primeira parte, teríamos as entrevistas preliminares, como que permite apreender qual real nos dá a ilusão de que se chega a algum lugar dialogando com alguém. Na segunda, ele antecipa a dita associação livre, por meio das tagarelices sob o uno e também do uno. O uno que Lacan introduz aqui não é mais da ordem do simbólico, e sim o um do real, o um da relação que não há. Na primeira parte, Parmênides introduz uma problemática. Se partimos de que há separação entre eidos e coisa, haveria forma que correspondesse a tudo que existe, a tudo que é? Parmênides vai progressivamente distinguindo as classes de ser, uma a uma, e questiona a Sócrates se existe forma que lhes correspondam. O único ponto no qual Sócrates recua é quando Parmênides pergunta se para coisas indignas, sem importância ou valor, como cabelo, barro, sujeira, se haveria para cada uma delas uma forma separada. O que Millet observa é que, nesta quarta classe de ser, Parmênides apresenta a Sócrates objetos contrários aos algamata, objetos dejetos, e pergunta, há eidos dos restos? E esses objetos dejetos, sabemos de que se trata na teoria lacaniana. Cito Millet. Não há em Platão outro lugar onde toquemos mais de perto a questão do estatuto do objeto A, do objeto fora do significante. Ainda na primeira parte, Parmênides faz objeções à teoria da participação. Para ser mais precisa, 6 objeções. Mas não trataremos delas, não agora, não hoje. A segunda parte do diálogo é um verdadeiro exercício de lógica. Platão vai centrar o debate na oposição entre o uno e o múltiplo, entre as ideias e as coisas no plano do inteligível. Para isso, Platão irá formular 9 hipóteses. Lhes trago aqui apenas 3. Se o uno é uno, se o uno é,
se o um é e não é. O que se conclui delas é tanto que o um é, como que o um não é. Mas entre um e outro, há um universo a se explorar. Platão, vimos aqui, ao longo de sua obra, não nos apresenta uma teoria detalhada, fechada sobre as formas. Ao contrário, a faz participar nos seus distintos diálogos com intenções diversas. E assim me parece a forma em Platão. O que não tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho. Cito Lacan. A forma é esse saber que preenche o ser. Obrigada.